E aí, pessoal, vamos lá, dar aquela respirada. Sei que está cansativo, mas a gente está perto de terminar o assunto de unidades de conservação e depois desse só tem mais um conteúdo, ou seja, mais uns 2 bloquinhos aí de aula para a gente encerrar o nosso conteúdo do semestre. Olha que legal, vamos ficar felizes. Pessoal, vamos lá. Artigo 22. Agora eu não vou falar especificamente de um ou outro detalhe, eu vou falar de um monte de coisa importante ainda dentro da lei que eu acho que merece destaque. A lei toda, se você puder, leia toda, mas se não, leia pelo menos isso que eu estou indicando para vocês. As unidades de conservação serão criadas por ato do poder público. Lembrem que o artigo 2º falou legalmente criada. Lei pode criar? É claro. A Constituição podia criar, William? Pode. É o ato normativo máximo, ela poderia fazer sim. Não tem uma necessidade, tal como um tipo penal, de ser criado apenas por lei ordinária, não. Pode ser criado por lei? Pode. Por decreto, professor? Pode. Por resolução, professor? Pode. Por termo de compromisso, ou termo de ajustamento de conduta? Pode. Por sentença? Pode. E aí quem está dizendo é o ministro Herman Benjamin. Fez carreira como paraibano, fez carreira como procurador do Estado de São Paulo, mas é ministro da STJ já tem um bom tempo. E aí, meus amigos, a criação de unidade de conservação deve ser precedida por estudos técnicos, porque estudos que venham comprovar a existência dos atributos naturais que são necessários para justificar a criação de unidade de conservação. E da consulta pública, que permitam identificar localização, dimensões e os limites mais adequados, inclusive o tipo mais adequado da unidade de conservação, conforme se dispuser nesse regulamento, no artigo, ou na verdade, na Lei 9985. Na criação, olha aqui, ó, exceção à regra do parágrafo 2º. As estações ecológicas e as rebios, que são as duas espécies mais protetivas, mais restritivas, menos permissivas de uso, então não é obrigatória a consulta pública, ok? Redução de área de direitos. Pessoal, a extinção ou a redução de direitos demanda lei específica. Quem diz isso é a própria Constituição Federal de 1988, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4. Não sou eu que estou inventando. Vai lá, dá uma olhada e a própria Constituição diz. Aí sim, é entendimento do STF, entendimento também doutrinário, de que não é apenas a lei, mas uma lei específica com caráter de desafetação. É a única situação que pode extinguir uma unidade de conservação. Meus amigos, não é a vontade do dono da área, não é a vontade do prefeito pelo decreto, não, meus amigos. Graças a Deus, né? A gente tem visto muito se falar aí, principalmente ali em Angra dos Reis, a redução de algumas unidades de conservação, determinados políticos têm interesse, ok? Só a lei. Mas, professor, foi criado por decreto. Um decreto não pode ser revogado por outro decreto? A gente não aprende isso na LINDB? Aprende, ok. A mais nova revoga se for de igual hierarquia à anterior, mas, meus amigos, aqui é questão da Constituição, da constitucionalidade. A Constituição não exigiu lei para a criação, mas exigiu lei para a extinção. Ah, professor, e para ampliar os direitos, como vai modificar também precisa de lei, né? Entende-se que não, mas cuidado. Por quê, professor? Porque é o seguinte, se eu posso criar por qualquer ato, então, para aumentar eu também poderia. Agora, vamos supor que uma determinada unidade de conservação foi criada por uma lei. A lei disse, olha, essa unidade de conservação ela tem 10.000 hectares. Aí, de repente, vem um decreto e diz, agora é 15. Realmente, o decreto não poderia alterar a lei, né? A lei poderia alterar o decreto, mas o decreto não altera a lei. O que a nossa doutrina vai dizer é o seguinte, olha, eu não preciso, para proteger aquele espaço, da lei, mas eu teria, na verdade, uma unidade de conservação 1
que é mais antiga, que foi criada pela lei, e depois eu teria uma unidade de conservação 2, contígua, às vezes com as mesmas características, que pode ser gerida inclusive pela mesma pessoa, mas que seria, na verdade, uma segunda unidade de conservação. De qualquer maneira, lembro a vocês, se a unidade já foi criada para aumentar os seus direitos, não preciso de lei. Para aumentar direitos, inclusive entre esses direitos, a sua territorialidade. Tudo bem? E é claro que se o instrumento que vai alterar para melhor for um instrumento de grau hierárquico superior, aí não tem nenhum problema, pelo contrário, a gente só está reforçando a existência daquela unidade de conservação. Além disso, pessoal, artigo 24, olha, é lógico, faz parte inclusive ali do direito das coisas. Vocês estão estudando aí, a grande maioria de vocês com a professora Daniela, o direito das coisas, já deve ter visto ali os artigos 1229, 1230, que vão dizer que tudo que tiver no subsolo, em profundidade útil, ou no espaço aéreo, em altura útil, será parte da propriedade do solo. Ok, tudo bem. Lógico, a mesma coisa aqui, ó, o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem, sempre que importantes na conservação, fazem parte dos limites da unidade de conservação. Então tenham cuidado. Tem uma reserva de petróleo embaixo de uma unidade de conservação X. Meus amigos, se a unidade de conservação X não permite a exploração de recursos minerais, eu não vou poder autorizar, a não ser que seja por lei, diminuindo aí os direitos da unidade de conservação, a exploração daquele recurso. Artigo 25. As unidades de conservação, olha aqui de novo, ó, exceto as APAs e as RPPNs, devem possuir uma zona de amortecimento. Professor, por que a RPPN não precisa de uma zona de amortecimento? Meus amigos, já é o proprietário que está limitando sua propriedade para proteger a natureza. Eu ainda vou mandar que ele, além de me dar, assim, abrir mão de utilizar aquela área para o seu desenvolvimento econômico, eu ainda vou exigir dele uma outra área de servidão para impedir ataques a que ele já abriu mão. Não seria justo. A APA ela já é grande demais. Então, ainda vou criar mais uma área no entorno da APA? Não faz sentido. William, o que é uma zona de amortecimento? Pense no amortecedor de sua moto, no amortecedor do seu carro. Para que serve o amortecedor? Você está dirigindo, vai cair ali num buraco, num quebra-mola. Graças ao amortecedor, você tem ali uma suavização daquele impacto que teria sobre as suas costas se você passasse direto, né? Então, quanto melhor o amortecedor, mais suave vai ser aquela transição ali pela irregularidade da pista, não é isso? Mesma coisa aqui. Vamos supor que eu tenho uma unidade de conservação, esse espaço aqui está pequeno para desenhar, mas a unidade de conservação é essa. E aí eu vou criar uma área ao entorno dessa unidade de conservação, exceto RPPN, exceto APA, para diminuir os riscos do chamado efeito de borda. Se você parar para pensar, qualquer plantação, se você prestar atenção, aquilo que está mais próximo dos limites da cerca, da estrada, sei lá o que, normalmente são as plantas mais sofridas. Por que isso, William? Porque sofre interferência do vento, sofre interferência ali mesmo das chuvas, é uma possibilidade do incêndio que é mais alta, existe um animal ser atropelado numa pista, então existe uma série de riscos atrelados a esses limites. E aí quando eu crio uma área para proteger esses limites, eu diminuo um pouco a intensidade dos prejuízos, eu mitigo possíveis danos. Então, daí a necessidade da chamada zona de amortecimento. Além do mais, quando possível, claro, e conveniente, corredores ecológicos. Vamos imaginar a existência de duas unidades de conservação mais ou menos próximas. Agora imaginem, meus amigos, vamos colocar aqui a zona de amortecimento dela. Vamos supor que aqui tem uma onça, aqui também tem uma onça. Uma é macho e outra é fêmea. E aí? Não vão conseguir reproduzir por meiose aqui, né? Então, pode ser, se for possível, claro, a gente cria um corredor entre um e outro, e aí eu permito o trânsito
genético, não só das 2 onças, apenas a título de exemplo, mas inclusive até mesmo dos gametas das plantas, é possível, e a gente aumenta aqui a biodiversidade, diminui os prejuízos com a chamada fragmentariedade desses ecossistemas. Tudo bem? Os órgãos responsáveis pela administração da unidade de conservação estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento, os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas que trata o parágrafo 1º poderão ser definidas no ato da criação da unidade. Que ato é esse, professor? O ato de ofício público, ok? O ato de oficialismo, o ato de poder público. Estamos terminando, só mais 2 slides. Artigo 27. As unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. Professor, o que é um plano de manejo? Meus amigos, imaginem que o ato que criou é como se fosse a Constituição. O plano de manejo são as normas infraconstitucionais, delimitando, sendo mais detalhado. Basicamente, você vai olhar a grande maioria dos atos que criam unidades de conservação, vai dizer, fica criada a unidade de conservação X no espaço tal, delimitado por esses marcos, com esses objetivos, fica tal órgão responsável pela sua gestão. Então, pessoal, vamos lá. O plano de manejo deve abranger a área da unidade de conservação, a zona de amortecimento, inclusive, olha só, a título de curiosidade, inicialmente a APA Chapada do Araripe nasceu como uma das suas funções ser a zona de amortecimento da Flona. Então, da Flona Chapada, da Flona Araripe, né? Araripe é Podi. E os corredores ecológicos, incluindo medidas como o fim de promover a sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Então, como é que ela vai se adequar? Onde é que está a sustentabilidade aqui, econômica, social e ambiental? Claro, aquelas que são de preservação permanente, não, professor, de proteção integral. Aquelas que são de proteção integral, essas sim, elas não necessariamente estão atreladas necessariamente ao econômico, mas também, claro, de uma maneira indireta, pode contribuir sim, tanto com a economia quanto a sociedade. Na elaboração, olha, todo plano de manejo tem que ser atualizado a cada 5 anos. E implementação do plano de manejo das reservas extrativistas, da RDS, das APAs e, quando couber, das flonas e das áreas, será assegurada também a participação da população residente. Olha, mas tu não disse que Flona não tem residente? Tem, mas tem a população do entorno, verdade. Então, das populações do entorno. O plano de manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da data de sua criação e deve ser revisto também a cada prazo desses 5 anos. Pessoal, aqui no artigo 36 tem uma coisa bem interessante. Vamos lá. Algumas. No caso do licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto, ou seja, vamos voltar aqui, se é de significativo impacto, eu tenho o quê? Isso, muito bem, a necessidade de um EIA. Se você pensou nisso, você pensou certo. Então, no licenciamento que necessitar de um EIA, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental, o empreendedor é obrigado, não é convidado, é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de uma unidade de conservação de proteção integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento da lei. Pessoal, 2 coisas que eu vou dizer aqui para vocês. É obrigatório, sempre que eu tiver significativa degradação. Olha, significativa degradação perto de uma unidade de conservação, né? Não. Qualquer empreendimento que tiver ali um EIA, que demandar um EIA, parte dos recursos devem ser destinados à criação e, aí aqui é a primeira coisa que eu destaco, ou se já tiver uma unidade de conservação ali naquela região que está sendo impactada, eu não preciso fazer outra. Para que ter 2 fracas? Melhor ter uma mais forte, uma mais fortalecida.
Então, implantar e barra ou, o próprio STF já julgou isso aqui, apoiar na manutenção de unidades de conservação. A segunda coisa que eu vou destacar aqui para vocês é que ele fala do grupo de proteção integral. Já ficou também decidido pelo STF que, se já existir uma unidade de conservação de uso sustentável, se pode apoiar essa de unidade de uso sustentável também. Não há problemas quanto a isso, apesar de que o legislador faz dá uma preferência, mas não uma exclusividade às unidades de conservação de proteção integral. A terceira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: essa unidade de conservação do caput, ela tem que ser na mesma subbacia hidrográfica, ou pelo menos na mesma bacia hidrográfica do impacto. O que quer dizer com isso, professor? Acontece, vamos supor, vinha uma empresa do Rio Grande do Sul fazer uma obra aqui no Ceará. Aí chegava e dizia, olha, eu vou fazer a obra aqui, eu vou gastar não sei quantos milhões, eu vou gastar o recurso previsto aqui numa unidade de conservação no Rio Grande do Sul. Não, eu tenho que proteger aquela região que está sendo afetada. As subbacias hidrográficas é porque se entende hoje, graças ao avanço da biologia, da geografia, da ecologia como um todo, de que a subbacia hidrográfica ela é mais afetada. Então passa um rio ali, então tem características hidrológicas. Para formar aquela bacia também eu tenho questões ali de relevo, questões de solo, questões inclusive da própria micro e macrobiologia que tem por ali, e tudo isso está relacionado. Então eu tenho que preferentemente contribuir com a formação ou manutenção de unidades de conservação onde eu estou impactando. Então, apenas a título de exemplo, existe ainda um processo, não sei como foi que foi finalizado, de uso desses recursos aqui do artigo 36 no que tange a Transnordestina, a ferrovia Transnordestina. Então, quando ela passa por vários estados, por várias ecossistemas, várias microbacias, e o impacto que ela produz aqui na região do sul do Ceará, está entendido que ela deveria financiar uma unidade de conservação aqui em nossa região. Foi inclusive proposto que fosse feita ali uma compra e doação de território para ser anexado à Floresta Nacional do Araripe. Então, não progrediu, tem uns 3, 4 anos que eu tive a última notícia sobre o caso, mas era uma possibilidade ali, salvo engano, uma questão de uma área com 5.000 hectares que estavam sendo desmatados. Ok, eu vou recuperar mais ou menos a mesma área perdida, mas em uma unidade de conservação que já existe na região. Além disso, pessoal, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para essa finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais. Quer dizer isso, professor? Quer dizer, meus amigos, que se uma obra está orçada ali em 100 milhões de reais, 1% disso seria 1 milhão de reais. 0,5% seriam 500 mil reais. E aí, professor? Então, se eu tenho uma obra de 100 milhões, pelo menos 500 mil reais tem que ser retirados para criar ou apoiar uma unidade de conservação, segundo o nosso legislador. Acontece, meus amigos, que foi questionada a constitucionalidade, e aí o STF julgou essa ADIM, a 3.378, a ADI, se vocês preferirem, lá em 2008, de maneira que o STF entendeu o seguinte: olha, o artigo ele é válido, nós não vamos fazer qualquer tipo de retirada do dispositivo, é importante ter um marco objetivo, mas nós faremos a chamada interpretação conforme a Constituição. E eu tenho que utilizar esse 0,5% não como o mínimo necessário, mas como uma baliza, uma orientação, de maneira que pode ser que seja menos de 0,5%.
como também pode ser que seja mais de 0,5%. Não é exatamente o valor do empreendimento que vai determinar o grau de impacto que ele cria. Muitas vezes empreendimentos até mais baratos, exatamente até para baratear esse empreendimento, ele vai trazer mais danos ao meio ambiente do que um empreendimento mais caro. Então seria injusto vincular necessariamente 0,5%. Pode ser menos ou pode ser mais. 0,5% é a regra. Não precisaria de tanta justificativa. Para ser menos, aí eu preciso justificar porque é menos. Para ser mais, eu também preciso justificar porque a cobrança a mais. E via de regra, eu tenho que levar em consideração a quantidade de danos sofridos pela biodiversidade, pelo meio ambiente. O órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas. Então, é o próprio licenciador quem vai dizer onde é que vai ser investido, se já existem ou sugerir a criação da unidade de conservação. Vamos lá, de novo. ICMBio é o órgão que cuida das unidades de conservação federais. Ok. O IBAMA não tem mais competência para gerir as unidades de conservação, mas qualquer licenciamento, quem tem competência é o IBAMA, mesmo que seja dentro das unidades de conservação. Ok? E também é o IBAMA quem vai dizer onde é que esse dinheiro vai ser investido. Além do mais, meus amigos, quando o empreendimento afetar a unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, aí sim, eu estou falando do licenciamento na unidade. O licenciamento a que se refere esse artigo só poderá ser concedido mediante, olha aqui, ó, autorização do órgão responsável. Então, olha, ICMBio, estão querendo passar uma estrada por dentro da Flona. Pode ou não pode? Aí o ICMBio pode responder, não pode ou sim, é possível, desde que dessa maneira. Então, o ICMBio ele vai ter que se pronunciar, SEMAR, se for o caso estadual, tudo bem? No caso do Geoparque, seria a URCA, que é o órgão gestor lá, por sua administração e a entidade afetada, mesmo que não pertencente a grupo de proteção integral, e deverá ser uma das beneficiárias. Então, olha aqui, se a unidade de conservação está sendo protegida, ela tem também que ser beneficiada por esse valor previsto no artigo 36. E só para finalizar, porque a gente estourou bastante o nosso tempo, eu falo para vocês aí do decreto 6.040, só deixo aí para vocês, que fala sobre as populações tradicionais, basicamente essas que estão no artigo 3º, inciso 1. E por que isso é importante, professor? Porque parte das unidades de conservação, como as RDS e as RESEX especificamente, elas visam proteger também as ditas populações tradicionais. Então, os ribeirinhos, os quilombolas, os índios, os indígenas, ok? Então, essas populações, elas também gozam de proteção na Lei 9985, no intuito de proteger também a sua maneira de existir, sua maneira de viver. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Unidades de conservação é um dos temas também que eu tenho maior apreço dentro do direito ambiental, do lado ali da educação ambiental. E aí, próxima semana, a gente inicia o último assunto obrigatório da nossa disciplina, que é o Código Florestal, que infelizmente é uma lei que muito pouco me empolga. Até breve, se Deus permitir.